Carnaval de ofertas Magazine Luiza. Corra pra loja e aproveite. Ofertas imbatíveis em até 24 vezes no cartão Luiza. Fala, conectado! E hoje eu vim aqui no Magazine Luiza resolver um assunto muito importante. E o colchãozinho novo. Porque olha só, você para fazer vucu-vucu tem que ser no conforto, né? Não adianta acordar cedo, animadão em pleno domingo, se o colchão não ajuda. Olha esse aqui, a maciez na medida certa, conforto que é braço e aquele suporte que faz você deitar. É aqui que eu quero ficar. Porque a gente canta, dança, trabalha, corre o dia inteiro. Precisa de um colchão à altura. E aqui no Magazine Luiza tem opções para todos os estilos, do mais firme ao mais macio. Então já sabe, quer acordar renovado com a energia lá em cima? Pronto para viver o próximo dia? Vem para o Magazine Luiza. Escolha o seu colchão e transforme as suas noites de sono. Porque dormir bem é tudo. Vem para o Magalu, vem para o Magalu. Vem! Vai começar o programa Conectado com Thiago Reguini. Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Conectado comigo, Thiago Reguini, aqui na Rede TV. Nosso programa de hoje só está começando, do jeitinho que a gente ama, leve, gostoso e perfeito para esse domingo de manhã. E aí, como vocês estão, hein? Que domingo lindo! Olha só que hoje o pai tá elegante, alinhado, bonitão para vocês. Hoje acordei diferente, viu? E já que ainda tá cedo, que tal aproveitar esse clima de domingo e fazer algo especial? Reúna a sua família, desacelere, capriche na mesa. Ou melhor ainda, surpreenda quem você ama, diretamente com um café especial na cama. No quadro de hoje, eu vou te ensinar como preparar um café da manhã digno de hotel. Ovos mexidos perfeitos, bacon crocante, panqueca americana, muffin e granola caseira. Ai, já me deu água na boca. Terminou o programa, já sabe essa receita. Faz esse café e depois compartilha aqui, ó, com a gente. Eu quero saber como que ficou. Depois do almoço, vamos continuar com esse clima gostoso. Vem uma Aperol que tá super em alta. E hoje eu vou ensinar a fazer 3 versões diferentes. Esse drink é tendência, elegante, perfeito para você curtir o seu domingo com estilo. Mas o programa também traz informações importantes. Você sabia que 90% da serotonina é produzida pelo intestino? Vamos falar sobre saúde integrativa e cuidados do corpo de dentro para fora e atenção também à sua pele. Vamos explicar o que é leucodemia solar, aquelas manchinhas brancas que aparecem com o tempo e como prevenir. E para fechar, uma super reflexão. Você está preparado para o mercado de trabalho? Vamos te apresentar as 10 profissões que podem dominar os próximos anos. O Conectado de hoje está começando. Senta no sofá, senta com a gente, porque o programa de hoje está especial. Vem? E a gente começa o programa de hoje do melhor jeito, porque domingo combina com o café da manhã especial. Aproveita que ainda está cedo, reúna a sua família. Hoje nós vamos te ensinar a fazer um café da manhã digno de hotel. Isso mesmo, mas feito aí, na sua casa. Ovos mexidos, bacon crocante, panqueca americana fofinha. Ai, que delícia. Muffin delicioso e granola caseira, para fechar com chave de ouro. Você pode montar uma mesa linda, ou melhor, surpreender quem você ama com um café da manhã diretamente na cama. Já pega o celular, salva essa receita, depois conta pra gente como ficou. Bora começar! Olá pessoas, eu estou aqui começando este vídeo um pouquinho diferente, porque a gente está aqui no meu quarto com esse café da manhã maravilhoso que eu preparei e é exatamente isso que eu quero ensinar para vocês hoje, um café da manhã
fantástico, tipo aqueles de hotel, sabe, aqueles de filme que a gente vê e fica morrendo de vontade? Então é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Até porque a gente costuma fazer café da manhã especial só em Dia das Mães, Dia dos Namorados ou alguma data comemorativa, mas eu quero provar para vocês hoje que dá para fazer um café da manhã delicioso quando você quiser. Pode fazer para você mesma igual eu fiz esse daqui para mim. Afinal de contas, você também se ama e merece um cafezão da manhã desse daqui. Então vamos lá, eu vou te ensinar aqui 5 receitas que eu acho que precisa ter em qualquer café da manhã de um bom hotel. Eu vou começar com o ovo mexido, porque eu quero que você aprenda a fazer um ovo mexido gostoso, super úmido, nada de ovo mexido seco aí. Então acho que todo mundo precisa aprender a fazer um bom ovo mexido para levar aí pra vida. E essa receita aqui é super simples. Um bom ovo mexido leva pelo menos 3 ovos. Então a gente vai colocar esses ovos em uma tigela, adicionar o leite, uma pitada de sal, um pouquinho de pimenta do reino e bater muito bem. Aí a gente vai colocar uma frigideira para aquecer, mas em fogo bem baixo, adicionar um pouquinho de manteiga e colocar os ovos batidos. E agora chegou o momento do truque, nada de ficar misturando o seu ovo mexido. Você vai esperar ele começar a coagular e aí você vai fazer um movimento de raspagem. Vá raspando a parte que coagulou e soltando para juntar com o restante que tá molinho. A hora que ficar tudo cozido, tá pronto. E a nossa próxima receita são as panquecas americanas, aquelas panquecas fofinhas de desenho animado que a gente pode fazer uma torre e colocar bastante coisa gostosa. E é super simples de fazer. Você vai colocar na sua tigela o leite, o ovo, a baunilha, o açúcar, a farinha de trigo e o fermento químico e misturar tudo muito bem até ficar uma massa homogênea. Aí você vai untar a sua frigideira com um pouquinho de óleo e a hora que ela estiver aquecida é só despejar um pouco dessa massa na frigideira e esperar fritar lentamente. Assim que a base ficar fritinha e começar a formar umas bolinhas na parte de cima, é só virar e esperar fritar do outro lado. E aí você pode servir com frutas de geleia igual eu fiz aqui, ou ainda pode servir com o que você quiser, inclusive com coisa salgada. Um cubinho de manteiga é o jeito mais americano de se comer essas panquecas. E eu não sei vocês, mas café da manhã pra mim precisa ter um copinho de iogurte, frutas e granola. Então eu vou te ensinar a fazer uma granola em casa e super rápida na frigideira. Para isso a gente vai começar colocando um pouco de óleo de coco, aveia em flocos, a linhaça, o coco ralado, cozinhar por cerca de 2 minutos, misturando sempre ou até que você perceba que a sua frigideira começou a fazer alguns estalos. É percepção aqui de audição, a pessoa vai ouvir. Aí é só adicionar o mel, misturar tudo muito bem e cozinhar por mais 3 minutinhos. Aí finaliza adicionando os flocos de milho e as uvas passas, mistura tudo muito bem e tá pronto. Aí você pode montar o seu copinho intercalando camadas de iogurte, a granola e as suas frutas preferidas e tá pronto. E agora chegou a hora de a gente fazer o nosso muffin super fofinho e cheio de amor. Então a gente vai colocar aí na tigela os ovos, o leite, a manteiga, baunilha, o sal e misturar tudo muito bem. Aí é só adicionar o açúcar, a farinha de trigo aos poucos, misturando sempre para não empelotar. Aí é só adicionar o fermento, o bicarbonato de sódio, misturar tudo muito bem e aí você vai decidir se você vai querer transformar ele num napolitano igual o meu. Então é só você colocar gotinhas de chocolate e gotinhas de chocolate de morango, ou você pode comprar já um chocolate de morango e picar também a barrinha que vai dar tudo certo. Coloca dentro da massa, mistura tudo muito bem e é só colocar pequenas porções nas forminhas de cupcake. Aí é só levar ao forno pré-aquecido a 230 graus por cerca de 10 minutos, depois você abaixa o fogo a 180 e deixa por mais 10 minutinhos ou até ficar tudo bem douradinho e você fazer o teste do palito e ele sair limpo. Aí tá pronto. E para nossa última receita, mas não menos importante, eu vou te ensinar a fazer um bacon crocante. Afinal de contas, qualquer café da manhã de hotel precisa ter um bacon crocante, então você vai ter ele aí na sua casa também. E a gente vai fazer aqui da forma mais simples e sem sujeira que eu consigo fazer, que é usando micro-ondas. Mas você pode fazer na frigideira, se você não tiver micro-ondas, também pode fazer no forno, mas aí demora muito mais. Então, para fazer no micro-ondas, a gente vai colocar em cima de um prato reto 2 camadas de papel toalha, as nossas tiras de bacon e cobrir com mais 2 folhas de papel toalha também. Aí é só você levar ao micro-ondas em potência alta por cerca de 3 minutinhos ou até ele ficar crocante. Mas é importante você entender que cada micro-ondas é único, então pode ser que você precise de mais tempo ou de menos tempo.
Para não correr o risco, coloca de 1 em 1 minuto e fica do lado do micro-ondas. Assim você vai entender o tempo do seu e aí consegue fazer todas as fatias de bacon bem crocantes e deliciosas. Aí tá pronto seu café da manhã completo e maravilhoso, é só aproveitar. E eu espero que você tenha gostado desse café maravilhoso que eu preparei aqui para vocês. E aqui vão 2 diquinhas que eu acho que vão te ajudar. Se você quiser, você pode congelar o muffin e também as suas panquecas por até 3 meses. Ou seja, a hora que der aquela vontade de um café da manhã delicioso, é só tirar do freezer, esquentar um pouquinho e tá pronto. Ou seja, não tem desculpa para não fazer esse café da manhã, né? Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Curta, comenta, compartilha e deixa aqui nos comentários qual item faltou nesse meu café da manhã para deixar ele ainda mais completo. Quem sabe eu não faço uma edição número 2 desse vídeo. Então deixa aqui nos comentários. E agora deixa eu comer aqui o meu muffin e todas as minhas delícias. Se tem algo que eu gosto de falar é sobre Aperol, minha bebida preferida. Domingo tá ganhando novo sabor. Hora de falar sobre tendência. O Aperol está em alta mais do que nunca. Elegante, refrescante, perfeito para aquele momento pós o almoço. E hoje eu vou te mostrar 3 versões desse drink que virou queridinho. Tem a clássica, a versão diferenciada e tem opções para impressionar os seus amigos. Prepara a taça, separa o gelo e vem com a gente aprender essa combinação deliciosa. Vem? Hoje você vai aprender os 3 melhores coquetéis com Aperol. 3, 2, 1, go! Todo mundo sabe que Aperol tá na moda, de fato é maravilhoso, é uma delícia. Ele é o filhote do Campari, é da mesma empresa, mas ele tem uma versatilidade imensa na coquetelaria. Então se você caiu aqui e falar assim, não, eu quero descobrir qual receita que eu vou fazer para minha gata, para os meus amigos no final de semana, você está no lugar certo. Vamos lá? Solta essa receita que vai ser a primeira. Olha que maravilha. Então vamos lá, olha só. Além de fazer as receitas com Aperol, gin tônica, você viu que maravilha? Você curtiu? Já dá um like, ativa o sininho. Um dia eu prometo mostrar para vocês da onde vem essa sonoplastia do meu sininho. Vamos lá? Então olha só, taça de gin maravilhosa. Quem me conhece sabe que comigo tem que ter o chablau, tem que ter aquele choro, tem que beber com vontade. Então eu vou colocar 60 de gin. Anota aí, se você se inscreveu já, fica ligado. Clica aqui embaixo na lista VIP, porque vou te contar um segredo. Eu tô para gravar uma entrevista, não entrevista, mas eu vou colocar um monte de gin aqui e nós vamos descobrir qual é o melhor gin do Brasil. Maravilha? Então não perde não, fica ligado, ativa a notificação para você receber. Vou colocar 38 ml Aperol e claro, vamos colocar a nossa tônica maravilhosa. Guilherme, mas que receita simples, mas é agora que entra o detalhe. Eu trouxe aqui, isso é uma tintura de cardamomo. Eu não vou utilizar ela, eu trouxe do exterior. Eu vou utilizar a que eu fiz. Ela está até com o rótulo ainda, bem improvisadinha. Vou colocar umas 3 gotitas, ó. Maravilha. Guilherme, como é que faz tintura? O que é isso? Me explica. No meu curso completo
de mixologia, que é o livro avançado da coquetelaria, você aprende tudo isso. Olha só, misturou. Guilherme, gin tônica não tem limão? Tem, mas esse não é um gin tônica, esse é um coquetel. Gin tônica é gin tônica, isso é um coquetel com água. Você queria uma receita. Guilherme, cadê as outras receitas que você prometeu? Se você chegou agora, se você não chegou, eu não sei. Saiba que nesse canal não existe receita repetida. E por isso eu vou deixar aqui no cartãozinho. E no final do vídeo vão ter as outras duas receitas. Na verdade tem mais receitas com Aperol no canal. Mas essas três, essa e as outras duas... Gente, o gelo caiu da onde? Para! Deixa ele lá. Essa receita e as outras duas são fantásticas. Vai lá, assiste, comenta, marca de novo e fala: Guilherme, eu fiz dentro de casa e, meu Deus, tá sendo um sucesso aqui entre os amigos, porque é isso que eu espero. Espero que você tenha gostado. Vou indo por aqui. Fica com Deus. Let's drink together. Bebe com moderação, mas com muito prazer. Maravilha? Um abraço. Até a próxima. Guarda aí, vai ter receita boa. E agora a gente muda o ritmo, mas não perde a conexão com você. Você sabia que cerca de 90% da serotonina, o hormônio do bem-estar, é produzido pelo intestino e não pelo cérebro? É, isso mesmo. Pois é. Às vezes a gente tenta tratar a ansiedade, o cansaço e o desânimo só olhando para um lado do corpo, mas a resposta pode estar dentro do nosso sistema digestivo. Este quadro, vamos falar sobre a saúde integrativa, ciência e como cuidar do corpo de dentro para fora. Você sabia que cerca de 90% da serotonina é produzida no intestino? O hormônio do bem-estar não é produzido só pelo cérebro, mas sim no seu intestino. Se o seu sistema digestivo está inflamado, não adianta a gente ficar tentando tratar a ansiedade. Se você está com esse cansaço mental, apenas com medicação. Eu sou a doutora Andréia Momba, sou PhD em naturopatia, e hoje eu vou te mostrar porque o seu intestino é literalmente o seu primeiro cérebro e não o segundo, como muitas pessoas falam. Como esse desequilíbrio afeta tanto as suas bactérias quanto o seu cérebro e como isso pode estar sabotando, inclusive, a sua felicidade, não é apenas a sua energia. Quando eu tenho o meu intestino permeável, nós chamamos de leaky gut, essa permeabilidade intestinal acaba permitindo que toxinas, que micro-organismos patógenos acabam atravessando essa barreira que está aberta e entrando na corrente sanguínea. Isso gera inflamações, neuroinflamações. Quando a gente tem um diagnóstico muitas vezes de depressão, de ansiedade, não é apenas a falta de foco. A gente tem às vezes até um agravamento por ter esse intestino permeável, dando até uma possibilidade talvez de você ter que tratar uma doença autoimune. E tudo isso, gente, pode começar a ser resolvido, sabe aonde? No seu prato, escolhendo alimentos que não agridem o seu intestino. Não é apenas sobre tomar probiótico, é colocar bactérias, muitas vezes boas, no intestino que está sujo. Ou imagina um aquário, quando você tira o peixinho dali, cuida do peixinho e coloca de volta ele numa água que está toda suja, está toda contaminada. Não vai ser o suficiente. O terreno biológico vai determinar a tua saúde ou a tua doença. A gente precisa observar o ciclo lunar. Limpar o terreno biológico, desparasitar, a gente precisa entender que a lua, as marés também influenciam no nosso terreno biológico. A gente precisa reparar a parede intestinal. A gente precisa repovoar essas bactérias boas para que a gente possa ter saúde. Se você é uma pessoa que vive com gases, com estufamento, que sente que o seu humor oscila demais, seu intestino pode estar pedindo socorro. No próximo vídeo eu vou te apresentar uma tecnologia que nós usamos para garantir que esses nutrientes chegam nas suas células, em todo o seu corpo. A terapia Bemer, ela ativa essa circulação. Se você sofre com problemas digestivos constante, comente aqui, eu sofro, e já encaminhe esse vídeo para quem você sabe que pode se beneficiar. E
E atenção para a sua pele. Você já ouviu falar sobre a leucodermia solar? São aquelas pequenas manchinhas brancas, conhecidas como sardas brancas, que aparecem principalmente nos braços, nas pernas, com o passar do tempo. Hoje nós vamos explicar o que causa, como prevenir e por que a proteção solar é fundamental em qualquer idade. Informação e cuidado é saúde. Vem com a gente. Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar dessas manchinhas brancas pequenas, múltiplas, que frequentemente acontecem nos braços, nas pernas. Com certeza, ou vocês têm essas manchinhas, ou alguém da família de vocês vai ter, algum conhecido, porque elas são muito frequentes. Algumas pessoas chamam de sardas brancas, o nome científico, o nome técnico é de leucodermia solar ou leucodermia gutata, e ela acontece por uma exposição crônica ao sol, associado também a uma certa predisposição da pessoa. Então tem algumas pessoas que já têm uma tendência maior de ter essas manchinhas, outras pessoas menos, porém é fundamental uma exposição crônica ao sol, e é uma exposição de longo tempo. Então, mesmo crianças, adolescentes, adultos jovens que tenham muita exposição solar, dificilmente vão apresentar essas manchas. Por quê? A gente precisa de um tempo de exposição acumulada. Mas após os 40, 50, 60, isso vai se tornando bastante frequente. Então, o primeiro ponto aí que nós já sabemos é que o sol ele é fundamental para o desenvolvimento dessas lesões, e uma adequada proteção solar é o ponto mais importante. Então, principalmente você mais jovem que está vendo o vídeo, que ainda não tem essas manchas ou já tem um pouquinho, o que melhor você pode fazer é fazer uma proteção solar efetiva. E mesmo você que já tem bastante manchinha, quanto mais sol você vai tomando, maior a chance dessas manchinhas aumentarem numa intensidade ainda maior. Vale lembrar que muitas vezes quando a gente toma sol, a gente vai para a praia, elas ficam muito evidentes. E por quê? Porque a pele ao redor fica bronzeada e as manchinhas aparecem, elas ficam mais evidentes. Porém, essa é a mudança de curto prazo. E no longo prazo, o sol que nós vamos tomando vai gerando um dano na pele que dificulta a produção da melanina, do pigmento, e essas áreas então vão ficando mais claras. Lembrar que o uso do protetor solar então é importante, mas não só ele. Lembrem que o protetor solar não é o único elemento de fotoproteção, principalmente nos antebraços, nas pernas, camisas de manga comprida, calças ajudam muito, principalmente pessoas que trabalham expostas ao sol, isso é muito frequente. Às vezes a gente não lembra de passar o protetor ou acaba não passando da forma correta, e muitas vezes uma camisa de manga comprida ajuda muito nessa prevenção. Ponto muito importante, essas manchinhas elas não têm ligação com vitiligo, elas não têm relação com micoses de pele que fazem manchas brancas, como por exemplo a pitiríase versicolor, elas não são transmissíveis, elas não são câncer de pele, são lesões benignas, porém muitas vezes geram esse incômodo estético, as pessoas ficam incomodadas com o aspecto dessas manchinhas. E nesse caso então, como que nós fazemos para tratar? Primeiro ponto, avaliação com o médico para definir se o teu diagnóstico é esse mesmo, se é a leucodermia solar ou a leucodermia gutata. Como eu falei, isso não é vitiligo, isso não é micose, mas é importante que esse diagnóstico seja feito de maneira bastante clara. Mas geralmente é um diagnóstico fácil e o dermatologista faz isso na consulta com bastante tranquilidade. Eventualmente um ou outro caso pode ser mais duvidoso, necessite de um exame adicional, mas na prática, no exame clínico, na consulta, ele consegue fazer essa definição. Já sabemos que a proteção do sol é fundamental, porém ela não vai tratar. Então você que já tem as manchas, se você tiver um bom controle de exposição solar, talvez elas não fiquem tão evidentes porque a pele ao redor não vai estar bronzeada, porém a sua pele no local que tem essas manchinhas não vai voltar a produzir o pigmento. E aí nós temos vários tratamentos descritos na literatura como possibilidades. A aplicação de alguns ácidos na pele, ou um tratamento mais antigo que talvez muitos de vocês conheçam, que é o uso daquele nitrogênio líquido, que ele faz então esse congelamento das lesões, e isso pode a médio prazo estimular a produção do pigmento.
Sinceramente, essas modalidades terapêuticas mais antigas, eu nunca vi resultados muito consistentes. Então, até por muito tempo, quando os pacientes me procuravam com essa queixa, eu orientava, a gente fazia um tratamento visando a melhora da qualidade da pele, mas eu não via nada que realmente trouxesse uma melhora consistente. Isso há até alguns anos, porque recentemente, na verdade não tão recentemente, mas há alguns anos, nós tivemos uma publicação de uma técnica, inclusive de um médico brasileiro, é importante que a gente dê esse crédito ao Dr. Samir Arbashi, que ele publicou o uso de um tratamento que ele chamou de MMP, que é a microinfusão de medicamentos na pele, e para a leucodermia gutata ele usa então algum medicamento que tem uma ação anti-inflamatória, uma ação antifibrótica, aplicado com essas microagulhas que fazem perfurações bem superficiais, bem em cima dessas manchinhas brancas, possibilitando que a pele volte a se pigmentar. Eu já tenho muitos pacientes tratados com essa técnica e eu acho que os resultados são bem interessantes. Na minha opinião, a melhora não é completa. Geralmente a gente, talvez para áreas grandes que tenham muitas manchinhas, a gente precisa de mais uma sessão, mas de uma maneira geral, a maioria dos pacientes tem uma melhora bem consistente. Eventualmente alguns casos não melhoram tanto, mas para muitos pacientes eu vejo uma melhora muito interessante. Talvez vocês conheçam a MMP, e a gente já falou aqui no canal, para tratamentos capilares. E eu acho que talvez hoje eu tenha a impressão que ela é até mais conhecida para isso. Então a gente usa esse mesmo equipamento, porém com outros medicamentos, com outros ativos no couro cabeludo, visando a produção, o estímulo do cabelo. Como vocês sabem, no nosso canal a gente fala muito aqui de tratamento capilar, então nós temos vídeos falando do MMP para essa indicação. Porém, no caso dessas manchinhas brancas dos braços, das pernas, eu entendo que a MMP pode ser uma alternativa bem interessante. Lembrando que independente do tratamento, independente dos cuidados que você vai ter, é sempre interessante que o médico dermatologista te veja para que ele faça a orientação mais adequada no seu caso. É isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. A Nutella que você adora em formato de barrinha. Nutella Be Ready. Uma barrinha com recheio de Nutella e uma casquinha crocante. Pronta para saborear. E agora com vocês, 50 Dance, trazendo uma música inédita para você aprender o quê? A sambar, a requebrar. O importante é você se movimentar, dançar e se divertir. Liga o som, porque você vai amar. 50 Dance, vem com a gente. Hey, sabe provocar? O tema do meu enredo, sambando que é um pecado, faz de mim o seu brinquedo, que eu fico apaixonado, dona do meu enredo. Sambando é um pecado, faz de mim o seu brinquedo, que eu fico apaixonado. Sou eu, filho de Jorge, sou eu. Sou eu, filho de Jorge, sou eu, filho de Jorge. O som do coração é o teu tambor, e me faz querer cantar. Canta e chora. Ai, desce que sobe, que bate, que roda. Quem tem ginga vai gingar. Vai jogar. Desce que sobe, que bate, que roda. Abre a roda pra sambar. Oh, desce que sobe, que bate, que roda. Quem tem ginga vai gingar. Desce que sobe, que bate, que roda. Abre a roda pra sambar. Sou eu, filhos de Jorge. Sou eu, filhos de Jorge. Sou eu, filhos de Jorge. Joga o balaio, joga o balaio, joga o balaio e abre a roda pra sambar. Joga o balaio, joga o balaio, joga o balaio que eu vou me apaixonar. Joga o balaio, joga o balaio, joga o balaio e abre a roda pra sambar. Joga o balaio, joga o balaio, joga o balaio que eu vou me apaixonar. Sou eu, filho de Jorge, sou eu. Sou eu, filho de Jorge, sou eu, filho de Jorge. O tema do meu enredo, sambando que é um pecado, faz de mim o seu brinquedo, que eu fico apaixonado. Oh, dona do meu enredo, sambando é um pecado, faz de mim o seu brinquedo, eu gosto disso, que eu fico apaixonado. Sou eu, filho de Jorge, sou eu. Sou eu, filho de Jorge, sou eu, filho de Jorge. O som do coração é meu tambor, e me faz querer cantar.
and see them watch like it's outrageous how this flavor got them shook like you can't play me, rein me in or try and tame me. It's time to put yourself first. Don't stop believing your worth. Let it rain on you, 'cause you're fabulous. F-A-B-U-L-O. Lançamentos Motorola em até 21 vezes sem juros. É só na Claro. E para fechar o programa de hoje com reflexão, vamos falar sobre o futuro. Isso mesmo, o mercado de trabalho está mudando rápido. Tecnologia, inovação e novas demandas estão transformando as novas profissões. E aí, você está preparado? Hoje iremos falar sobre as 10 profissões que prometem dominar os próximos anos. Será que está na sua lista? Vem com a gente, porque esse assunto pode impactar o seu amanhã. Você já se perguntou como será o mercado de trabalho daqui a 5, 10 ou 20 anos? Com a inteligência artificial, as mudanças climáticas e a tecnologia avançando cada vez mais rápido, muitas profissões vão deixar de existir, mas outras vão surgir. E quem se preparar desde já vai sair na frente. Hoje, no Top 10 Brasil, você vai conhecer as 10 profissões do futuro que prometem dominar o mercado nos próximos anos. 10. Especialista em cibersegurança. Com mais dados na nuvem, mais dispositivos conectados e mais riscos digitais, proteger informações será prioridade total. Esse profissional vai trabalhar para impedir invasões, fraudes e ataques hackers. Quem entende de segurança digital sempre terá vaga. 9. Desenvolvedor de inteligência artificial. A IA está em tudo. Carros, aplicativos, atendimento ao cliente, saúde. E quem cria, treina e aprimora esses sistemas terá um papel essencial na nova economia. Programar vai ser o novo saber ler e escrever. 8. Designer de experiências imersivas. VRAR. Realidade virtual e aumentada não são mais coisa de filme. Do turismo à educação, do varejo aos games, tudo vai precisar de experiências imersivas e envolventes. Esse profissional vai criar mundos virtuais cada vez mais realistas. 7. Especialista em sustentabilidade. Empresas do futuro terão que ser verdes. Esse profissional vai atuar planejando formas de reduzir impactos ambientais, economizar recursos e cumprir metas climáticas. Sustentabilidade não será opcional, será lei. 6. Bioengenheiro. Com a biotecnologia crescendo, será cada vez mais comum manipular células, tecidos e até órgãos. Esse profissional vai trabalhar criando tratamentos genéticos, próteses e até alimentos do futuro. 5. Curador de dados. Não adianta ter dados se ninguém entende eles. Esse profissional organiza, interpreta e transforma grandes volumes de informação em decisões estratégicas para empresas, governos e pesquisas. 4. Especialista em robótica avançada. Robôs não são mais apenas de fábrica. Eles estão limpando casas, operando pacientes e até entregando pedidos. O especialista em robótica vai projetar, programar e manter essas máquinas do cotidiano. 3. Gestor de bem-estar e saúde mental. Com o aumento do estresse e das doenças emocionais, empresas vão valorizar profissionais focados em cuidar das pessoas. Esse gestor vai implementar ações de qualidade de vida, equilíbrio e apoio psicológico no ambiente de trabalho. 2. Analista de comportamento de consumo digital. Com tanta gente online, entender como as pessoas pensam, compram e agem na internet será essencial. Esse profissional vai estudar padrões de comportamento e ajudar marcas a se conectar com o público certo, na hora certa. 1. Especialista em ética tecnológica. Com tantas decisões sendo tomadas por máquinas, alguém precisa garantir que elas sejam justas, seguras e éticas. Esse profissional será essencial para definir limites, proteger direitos e evitar abusos de poder das tecnologias. O futuro já começou, e essas profissões estão mais próximas do que você imagina.
Você já pensou em seguir alguma delas? não. Eu não vou embora. E a gente encerra mais um Conectado, cheio de sabor, informação e inspiração. Se você gostou do nosso programa, compartilha, comente e mande para aquela pessoa que vai amar essas dicas. Aproveite o resto do seu domingo com muita leveza, com muita alegria e conectado aqui com a gente. Eu fico por aqui. Te espero na semana que vem com muito mais. Um grande beijo, fique com Deus e tchau! Conectado, sempre com você.